Olá a todos, é um prazer estar aqui hoje representando a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e o Departamento de Linguagem, nesta data onde nós comemoramos o Dia Mundial da Prematuridade. E hoje nós vamos ter dois convidados, né, para falar um pouquinho da prematuridade no Brasil e no mundo. Dr. Sérgio Marba, doutora Dionísia Lamônica, em nome da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, eu agradeço imensamente a participação de vocês, a disponibilidade para estar compartilhando com a gente todos os conhecimentos que vocês possuem, tá? Então, vou começar apresentando o Dr. Sérgio Marba, e em seguida já apresento a doutora Dionísia Lamônica. Então, o doutor Sérgio Marba possui graduação em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, onde atualmente ele é professor titular e chefe do Departamento de Pediatria dessa mesma instituição, e do Hospital da Mulher do CAISM da Unicamp. Além disso, o doutor Sérgio Marba é consultor neonatal do método Canguru, da coordenação da saúde da criança e do aleitamento materno do Ministério da Saúde. E é assessor de políticas públicas da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, esse é o currículo do Dr. Sérgio, que vai estar aqui falando para a gente hoje. Então, neste momento, eu quero apresentar a doutora Dionísia Aparecida Cousin Lamônica. A professora é fonoaudióloga. Atualmente, ela é professora titular do Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo. É coordenadora do programa de pós-graduação em fonoaudiologia da mesma universidade, da FOB-USP. É bolsista produtividade do CNPq e é assessora de gabinete da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo. Então, professor Sérgio, eu passo a palavra para o senhor neste momento e boa palestra. Boa tarde, então, a todos. Eu queria agradecer o convite, né, que foi feito para fazer essa apresentação pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Obrigado pela Camila, prazer estar aqui com a Dionísia também, conversando com vocês sobre o prematuro. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, para a gente começar a apresentação. Está vendo aí? Tudo certinho? Tudo certo, professor. Então, vamos lá, então. O tema que me foi pedido para conversar com vocês é, então, a prematuridade no Brasil e no mundo. Então, eu vou dar aí um panorama, né, da situação do Brasil e um pouco da como eu vejo, né, essa questão da prematuridade em termos de manejo do prematuro, que é onde eu tenho mais experiência. Como a Camila disse, eu sou lá do CAISM, né, da Unicamp, onde eu sou professor e do Departamento de Pediatria dessa instituição. Então, para a gente começar a nossa conversa aqui, colocar um pouquinho o panorama mundial, onde o Brasil ele está situado aqui nessa faixa de 10 a 14% de prematuridade, né? Então, na verdade, assim, em torno de 11%, mas a faixa que esse gráfico nos mostra nos coloca o Brasil nessa posição aqui. Essa é uma publicação muito importante da Lancet Global Health, né, de 2019, mas que pega os dados de 2014. Então, você vê que existem países que estão com uma prematuridade bem menor e tem países que estão com uma prematuridade bem maior. Então, o Brasil está um pouco ali na média, né, mas, de qualquer maneira, a gente entende que é um número muito grande a porcentagem de prematuridade no Brasil hoje, de maneira geral. Essa porcentagem, na verdade, o que nos interessa é que ela nos remete aqui ao número significativo de crianças que estão nessa condição. Então, nós estamos nessa faixa aqui, mas existem lugares que têm muito menos numerário, né? Tem lugares que têm muito mais numerário. Mas o que importa é que a gente tem um número expressivo de crianças, estamos aí nessa faixa de porcentagem em relação ao mundo. Pegando os dados já do Brasil, especificamente, nós temos duas publicações bem importantes, né, que uma é um projeto Nascer no Brasil, e esse projeto aqui é um projeto feito lá no CAISP, onde eu trabalho, que é uma rede, né, de atenção aí, obstétrica e neonatal. As duas apresentam números parecidos, né? Aqui o Nascer no Brasil 11,5 e aqui
nessa rede aqui, que é uma rede nacional, mas capitaneada pela Unicamp, mostra aqui uma prematuridade em torno de 12,3%. Então, como vocês veem, a nossa porcentagem vai ficar nessa faixa realmente aí de 10 e 12% de prematuros. Isso que é importante para a gente estar discutindo aqui nesse dia. Se nós pegarmos aqui o Brasil, como eu disse, uma taxa global de 10,9, isso representa hoje, em 2018, que são os dados mais recentes, 320 mil prematuros nascendo e que precisam de uma assistência adequada. E aqui nós temos uma distribuição por regiões que também varia nessa mesma linha, aí, em torno de 10 a 11% de prematuridade. Então, mostrando um quantitativo importante dessa ocorrência, que é algo que é preocupante em termos de políticas públicas, né? Uma coisa que nos preocupa bastante, que é bem impactante, né, é que, ao longo dos anos, o Brasil vem apresentando um aumento expressivo na sua taxa de prematuridade, o que não tinha ocorrido no mundo como um todo. O mundo como um todo exige também um aumento, mas vocês veem que é um aumento bem mais suave do que o aumento apresentado aqui pelo Brasil nos últimos anos. Provavelmente refletindo aí as condições socioeconômicas do país, as condições de pré-natal e várias outras situações que levam, então, ao nascimento prematuro. Então, nós temos que estar preparados para atender essas crianças e também preparados ou tentando estratégias para redução dessa prematuridade, porque isso não é muito adequado para um país, como nós vamos ver em relação aos custos aí, tanto individuais como para a sociedade. Aqui, em termos de números, também a gente observa um aumento que reflete daquele aumento anterior, né? Mostrando aqui realmente mais próximo aqui da nossa realidade, que são os dados mais atuais do DataSUS, um contingente aí em torno de 250, 300 mil crianças prematuras nascendo ao ano. Quando você pega, por exemplo, uma pesquisa, né, uma avaliação da Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais, onde são 20 centros universitários que trabalham com crianças abaixo de 1.500 gramas, sem malformações, nesse período aqui grande, né, e a Unicamp e várias outras instituições importantes aí, como a USP, a Unifesp, participam dessa rede também, Botucatu, aqui em São Paulo, entre outras. Nós observamos exatamente isso, né? Quando a gente vê a distribuição das crianças prematuras, né? E aí nós temos uma faixa limitada até 33 semanas, que é esse projeto, ele limita as crianças aqui de 33 semanas, você observa que um grande contingente está nessa faixa aqui, e é importante a gente observar, por exemplo, aqui nós temos poucas crianças, né, em termos de sobrevida aqui, mas elas têm um óbito muito grande, né? Então, quando você vai vindo para essa região daqui, você tem uma sobrevida maior e o óbito cai significativamente. Isso, em termos de políticas públicas, é importante, porque o investimento, as ações que eu vou fazer nessa região aqui é diferente das ações e estratégias que eu vou utilizar nessa região aqui de idade gestacional. Então, esses dados são importantes para a construção das políticas públicas, da construção da maneira como nós vamos trabalhar em termos desse numerário. Estou aqui para mostrar para vocês que a prematuridade realmente é algo importante. Esse também é um trabalho daquele Nascer no Brasil, um trabalho bem importante. Ele gerou vários artigos. Aqui é um artigo da professora Sônia Lansky, lá de Minas Gerais, que mostra exatamente a prematuridade como uma principal causa de mortalidade aqui, seguida das malformações, infecções, fatores maternos, né, revelando aqui de novo uma questão aqui relacionada ao pré-natal, que não é desprezível, e a asfixia e a hipóxia. Então, se eu for traçar um programa de atenção governamental, eu tenho que estar pensando nas principais causas que vão impactar naquela diminuição da mortalidade, se esse for o meu objetivo, e esse é o objetivo dos grandes governos e gestores. Observe que interessante, né, que a porcentagem, a capacidade do prematuro responder ao percentual de morte, ele varia no local onde você está. Se você pegar um país aqui mais desenvolvido, você vê que o percentual aqui de morte por pré-termo ele é muito menor
do que um percentual, por exemplo, de uma região africana. Então, mostrando, né, que a influência da prematuridade está muito associada à questão econômica do país, e também a responsabilidade pela mortalidade dessas crianças nesse conjunto de nações aqui. Então, nós estamos aqui nessa ponta aqui, mas vocês já observam já que é bem diferente, né, tanto o quantitativo quanto a responsabilidade do pré-termo e da mortalidade dessas crianças do seu global. Então, na verdade, assim, esse conjunto de colocações que eu estou mencionando transforma, né, o prematuro num problema de saúde pública. Esse artigo é um artigo muito interessante do grupo lá de Pelotas, que define um pouco o que é um problema de saúde pública, né? E na definição dele, a prematuridade encaixa bem. Quando ele diz que depende da frequência, nós já vimos que isso é algo frequente, importante. Quando isso tem um impacto no indivíduo, diretamente na criança, no caso, em termos de vidas perdidas ou sequelas dessas crianças, incapacidade, desconforto, enfim, algum dano para esse indivíduo, e também o impacto que tem na sociedade, né? Não só em termos de morte, mas também em termos de custo. E a forma do aparecimento, como é que aparece esse problema. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente esses itens mais agrupados. Nós já falamos da frequência, então agora o impacto sobre o indivíduo. Então, vocês observem aqui, né, vários agravos, né, que acontecem com o recém-nascido, desde um quadro respiratório, a sepsis, as hemorragias cerebrais, as enterocolites necrosantes, e observem de novo que elas variam de acordo com a idade. Então, de novo, assim, a estratégia que eu vou usar para esse grupo tem que ser uma estratégia diferente para esse grupo, porque a incidência das doenças, elas variam de acordo com a idade. Então, eu tenho que cuidar das crianças, ainda que elas sejam todas prematuras, mas de maneira diferenciada para que eu consiga um objetivo mais claro na minha meta. Aqui só mais um gráfico aqui, a retinopatia e a displasia broncopulmonar, que são doenças importantes para quem está cuidando dessas crianças, né? E uma coisa importante e preocupante, né, é outro trabalho aqui da Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais, é que, vamos colocar que 50% das crianças estão sobrevivendo sem sequelas, e eu vou chamar aqui de sequelas graves, a criança não ter displasia, não ter hemorragia grave, grau 3 ou 4, ou não ter retinopatia da prematuridade. Mas 50% das nossas crianças estão recebendo alta com algum tipo de sequela. Então, aqui nós temos um espaço grande para trabalhar, porque não basta só sobreviver, a gente tem que sobreviver com qualidade. E quando você compara os nossos resultados com resultados de países mais desenvolvidos, essas cifras são bastante diferentes. Então, nós temos um caminho muito grande para percorrer em termos de fornecer para a sociedade, além de uma criança que não evoluiu para óbito, uma criança que esteja em condições e capacitada para o mercado de trabalho, para a vida, uma atividade econômica normal. Isso, então, gera um impacto na sociedade muito grande, né? Esse aqui é um estudo americano que mostra que os partos pré-termos eles custam 26 bilhões de dólares no sistema de saúde americano. Não deve ser muito diferente, nós não temos estudos muito claros aqui no Brasil, muito consistentes, né? Até existem alguns trabalhos, mas eu não tive a oportunidade de detalhar, mas as cifras podem ser diferentes, mas elas são vultuosas de qualquer maneira, né? Isso está relacionado à perda de produtividade, né? À necessidade de educação especial, ao custo da infância. A professora Dionísia vai falar bastante para a gente sobre essas questões. Um bebê custa 51 mil dólares, então não é uma cifra desprezível, né? Muito relacionado aí à própria assistência médica, as intervenções, enfim, uma gama de custo para essa criança que poderia ser evitável se essa criança não nascesse pré-termo, tivesse um desfecho mais favorável na sua saída na alta hospitalar. Então, é bastante impactante esses valores, né? E esses valores, né, eles estão ligados ao tipo de cuidado, né? Aqui é uma pirâmide onde a gente coloca todas as crianças, no Brasil nascem em torno de 3 milhões de crianças,
2 milhões e 500 são de termo, né? Teoricamente, uma criança que tem um custo, tem um custo, mas ele é menor do que o custo de uma criança de 32 a 36 semanas, que é diferente do custo de uma quantidade de crianças dessa faixa ou dessa faixa. Mas vocês observem que, embora o número seja menor, né, nós temos um número menor aqui de crianças muito pequenas, mas o que elas necessitam é algo importante, né, no caso, uma terapia intensiva neonatal, e de acordo com o risco dessa criança, você vai tendo aqui, nessa faixa, um cuidado mais preocupado com crianças com complicações, aqui um cuidado para crianças pequenas em geral, e aqui um cuidado materno e neonatal essencial. Então, tudo isso vai se somando nessa criança prematura, que a gente vai entender como criança prematura extrema. Por outro lado, essas crianças geram uma mortalidade tanto neonatal, mas tem que pensar também nos óbitos fetais, que não estão computados aqui, as sequelas graves ou moderadas, sequelas leves, né, os efeitos a longo prazo, e tudo isso precisando também de cuidados especiais de acordo com a criança específica. Essa é uma publicação dessa revista, que é o Bartisson, né, é o Muito Cedo para Nascer, também bem interessante, quem tiver interesse, ela está disponível na internet, é muito, muito rica as informações que tem sobre a prematuridade no mundo inteiro, vale a pena a gente dar uma folheada nessa publicação. Então, aí nós entramos aí num campo, que eu não vou me deter tanto, até porque eu não sou a pessoa mais específica para isso, mas nós temos alguns momentos em que a gente pode tentar melhorar esses resultados em termos de custos, em termos de resultados finais do recém-nascido e da própria mãe, né? Porque a mãe também está envolvida num risco aí e até numa possibilidade de morte também, que o Brasil ele tem uma mortalidade materna muito elevada quando comparada com outros países. Então, numa fase bem inicial aqui, né, praticamente uma fase pré-patogênica aqui, nós temos uma oportunidade rica de correção desses fatores que vão levar ao final aqui as consequências que a gente está tentando evitar. Aqui entra toda a promoção de saúde e as proteções específicas, né, das gestantes, né, ou das pré-gestantes, vamos dizer assim. Aqui você já tem uma oportunidade de diagnóstico precoce e cura, né? Aí você tem a detecção da prematuridade ainda dentro do útero. O que nós podemos fazer para reverter isso? Então, entra a identificação do risco da prematuridade, que hoje existem mecanismos, né, como, por exemplo, o tamanho do colo uterino, existem indicadores importantes que poderão ser vistos e tratados, né, com progesterona, com cerclagem, vários procedimentos aí obstétricos que eu não vou me detalhar. E no final da curva aqui, se de tudo isso não aconteceu de maneira adequada, você vai ter que, então, promover uma assistência materna e neonatal adequada para cada tipo de ocorrência, né, que vai desde uma recuperação até uma sequela ou até a própria morte. Então, a gente faz um ciclo aqui, né, faz um ciclo de ocorrências progressiva dentro dessa perspectiva. Nessa perspectiva, então, dos acontecimentos, esse também é uma outra publicação bem interessante do grupo lá de Pelotas, que é um grupo muito forte, né, o Fernando Barros, o professor César Victor, que estão trabalhando fortemente na questão da seleção, né, da ocorrência do nascimento para a criação das curvas, que a gente utiliza hoje, as curvas de crescimento da Intergrowth, hoje é mundialmente utilizada, e nessa curva o grupo de Pelotas está muito inserido. E eles determinaram, então, a que a gente chama de fenótipos clínicos, né? Da onde vem esses prematuros. Nós temos uma gama de fatores aqui importante que vão determinar uma característica do recém-nascido. Então, é diferente eu pegar um recém-nascido prematuro que veio de uma pré-eclâmpsia ou um prematuro que foi fruto de um feto múltiplo. Então, a minha programação enquanto neonatologista, enquanto gestor de sistema, eu tenho que estar pensando nessas diferenças. É diferente uma criança que nasce com sofrimento fetal agudo ou uma criança que nasce com uma diminuição do crescimento intrauterino. Então, a minha programação, minha estratégia, enquanto gestor ou enquanto alguém que faz política pública, tem que estar olhando para esses prematuros não como todos iguais, e sim como
conjunto com a sua especificidade que gera, então, o que ele chama aqui de fenótipos clínicos da prematuridade. Então, esse é um conceito bem importante. Se a mãe tem uma infecção, se a mãe tem uma coronite, o meu enfoque, tanto no cuidado dessa mãe quanto no cuidado do recém-nascido, ele tem que ser individualizado. E esse olhar específico e individualizado para cada situação, ele vai alterar o desfecho final, que é aquele desfecho que a gente quer de uma criança que nasça, que sobreviva e sobreviva sem sequelas. Esse que é o nosso grande objetivo. Nós temos aqui uma classificação de prematuros, né? Nós temos desde o prematuro tardio, que é esse grupo aqui de 34 a 36 semanas. É um grupo interessante, é um grupo que tem sido até certo ponto um pouco negligenciado aí pelos gestores, mas é um grupo que pode, ainda que de um risco médio, ele pode complicar se a gente não estar atento com eles. Tem um grupo de prematuros mais moderados, os muito prematuros, aqui entre 28 e 32 semanas, e o prematuro extremo. O Brasil está, em termos de viabilidade, aqui em torno de 24 a 25 semanas, em termos de viabilidade considerando sobrevida, né, a porcentagem de sobrevida. Hoje nós temos países, por exemplo, o Japão, que trabalham com a perspectiva de viabilidade com 22 semanas. Então, nós estamos bastante defasados aí dos resultados melhores que existem no mundo, né? Hoje os países com mais resultados melhores são os japoneses, os canadenses, que são realmente pioneiros nessa estratégia de condução dos prematuros. E como é que a gente vai manejar tudo isso, né? Isso é importante a gente estar olhando assim, como é que a gente vai trabalhar para melhorar esses resultados, né? Então, eu colocar assim, de maneira assim, rápida e sintética, né? Que a gente tem pouco tempo, mas para dar um panorama geral. E algumas coisas que eu vou tocar aqui, depois a professora Dionísia vai aprofundar um pouquinho mais. Então, nós começamos no próprio local de nascimento, né? Onde as pessoas que estão atuando nesse local têm que estar preparadas. E hoje, tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria quanto o Ministério da Saúde trabalham na perspectiva do treinamento em massa dos pediatras, médicos, no programa de reanimação e também um programa específico para os profissionais de saúde, e também visando aqui o terceiro grupo aqui, as crianças realmente prematuras que requerem uma atenção diferenciada no momento do nascimento. Então, começa lá no nascimento o nosso cuidado adequado para ter um desfecho lá no final satisfatório. A grande preocupação ao nascimento é a hipotermia, nós somos muito preocupados com a questão da hipotermia, é uma hipotermia ainda muito elevada no nosso país, infelizmente, nós temos muitas crianças hipotérmicas ao nascimento, então um trabalho muito grande para essa redução, e o conceito é que 1 grau que você diminui a temperatura do recém-nascido, você aumenta a expectativa de morte dele em 28%. Então, é algo estratégico do ponto de vista de construção de políticas, né? Como é que nós vemos a reanimação hoje, né? A gente vê uma importância muito grande aí em manter essa criança em calor radiante, manter essa sala de parto aquecida, utilizar, né, como nós estamos fazendo aqui, todo o processo de reanimação com a criança dentro de um saco plástico com uma touca dupla, e o transporte dessa criança aí nas incubadoras aquecidas. Nós fazemos, então, todo o nosso processo de reanimação totalmente padronizado, que eu não vou me detalhar, obviamente, aqui, mas nessa condição de lógica de não permitir que essa criança faça a hipotermia. Outro momento muito importante, aí tem a participação multiprofissional, que eu acho que a gente precisa falar muito da questão do trabalho em equipe, né? Quando uma criança chega na terapia intensiva, nós precisamos se preocupar com a termorregulação, com o suporte respiratório, com a estabilidade cardiovascular e com suas necessidades nutricionais. Cada uma dessas pessoas aqui tem um papel, né? Então, nós temos aqui a figura do médico, a figura do fisioterapeuta, a figura do fonoaudiólogo, a figura do serviço social. Nós temos uma equipe toda para trabalhar nessa criança, para que essa máquina aqui vença a corrida e vença uma qualidade boa, né? Então, para trocar 4 pneus aqui, nós temos 20 pessoas
volta dessa máquina. Então, esse trabalho em equipe ele é fundamental na construção da lógica do cuidado neonatal. Rapidamente, passando pela termorregulação, nós temos que deixar a nossa criança numa incubadora de parede dupla, com uma umidade aí em torno de 90% na primeira semana, né? Então, nossas incubadoras são todas muito bem umidificadas para guardar essa temperatura e guardar essa perda de peso que essa criança tem, evitar essa perda de peso dessa criança. Uma coisa muito importante, aí entra o papel multiprofissional, aí, tanto da parte médica, da parte da enfermeira, mas também do fisioterapeuta, que é a estratégia do CPAP. A gente está abandonando ou evitando ao máximo que essas crianças sejam entubadas, né? Então, a gente tem trabalhado muito nessa perspectiva do uso do CPAP, e aqui é fundamental o trabalho de uma equipe que faça com que essa criança receba essa estratégia ventilatória de uma maneira adequada, segura e com resultados. Se não for possível, né, se a gente não conseguir manter essa criança em CPAP, nós temos hoje as opções de fornecimento do surfactante de maneira minimamente invasiva ou através da ventilação mecânica, tentando aí retirar rapidamente esse tubo, né? Então, a gente pode fornecer o surfactante sem entubar, ou se nós entubarmos, a gente tem aqui a técnica do Ensure, né? Que você entuba, a criança recebe o surfactante e a gente procede à extubação o mais rápido possível. Então, sem essa equipe, né, trabalhando nesse conjunto, isso é impossível da gente conseguir de maneira adequada. Nesse aspecto, de novo, né, falando da questão ventilatória, a criança precisa receber um suporte ventilatório, é fundamental que a gente monitore a questão da concentração de oxigênio que essa criança recebe, nós temos programas específicos para o controle dessa oxigenação através de alarmes, através de monitores que tem o alvo que a gente precisa para que os monitores apitem, né, quando ele está fora dos alvos. Isso é uma coisa muito importante. A enfermagem tem um papel importantíssimo nesse momento. E entramos aí no suporte nutricional. Então, a nutrição é uma urgência, como é um medicamento, como é um respirador. Nós precisamos rapidamente oferecer para essa criança proteína, glicose, e a parenteral o mais rápido possível. É fundamental que a gente nutra essa criança, porque ela estava sendo nutrida até esse momento pela placenta, né? Para isso, eu preciso ter uma infusão contínua desses líquidos através de um catéter umbilical ou de um percutâneo. Então, aí entra de novo a equipe de enfermagem muito forte nessas questões de cuidado neonatal, que hoje avançou muito no nosso país. E entramos aí na questão da alimentação, que é uma base aí importante, que é a importância do leite materno, iniciar precocemente esse volume integral para essa criança, né, com uma progressão rápida e uma nutrição retirada da nutrição parenteral após a transição desse aporte. E aí entra a fonoaudiologia, né? A fono tem um papel muito importante nesse momento aqui, na hora da orientação desse início de mamada, nesse ensinar a criança a mamar, nessa orientação da mãe quanto à extração de leite, hoje preconizada aí pela rede de banco de leite, através da retirada do leite à beira do leite, né? E a participação de campanhas, né? Esse ano foi a campanha do leite materno aí como um planeta sustentável, né? Mostrando todas as vantagens do leite, não só para a criança, mas para o planeta como um todo. Então, nesse ponto aqui, acho que a fono tem um papel importante, ela está presente nas terapias intensivas neonatais hoje de forma muito, muito forte, né? Aqui o banco de leite para aquelas crianças que não conseguem mamar. O Brasil é um exemplo, né, de país que preza pelo aleitamento materno e preza pelo fornecimento de leite dessas crianças quando elas não podem mamar. Não podemos esquecer das questões de cuidados aí, como cuidados com a sepse, né? E aí inclui aqui a Covid hoje, né? Que também não deixa de ser um quadro viral, mas é um quadro infeccioso também. Então, prestar muita atenção no contato com o paciente, né? E você se proteger, fazer a higienização antes de pegar no paciente, a hora que toca no paciente,
após a exposição de algum fluido, após tocar o paciente e todo o perileito que está envolvido no cuidado desse recém-nascido. Nós temos uma série de agravos, eu não vou me estender aqui, uma série de agravos que nós vamos ter que estar cuidando, né? Como eu já falei, da infecção, da apneia, as alterações do sistema nervoso central, anemia, canal arterial. Então, nós temos uma seleção de doenças aqui muito grande que nós vamos estar muito atentos, e é importante que a gente esteja atento a algumas especificidades do recém-nascido, como, por exemplo, a realização da ultrassonografia cerebral de rotina para essas crianças, na detecção de alguma alteração neurológica, a questão da avaliação auditiva, e aí entra de novo aqui o papel importante da fonoaudiologia, né, num outro segmento, no segmento de avaliação auditiva, onde você tem que fazer os testes de rotina aí com emissões otoacústicas ou com a própria Bera, para a detecção de perdas auditivas, né? Então, no CAIS, nós temos a fonoaudiologia que cuida da parte motora, da parte de nutrição motora, e nós temos a fono que faz a parte auditiva. Então, fundamental hoje, nas UTIs neonatais, esse profissional ele é indispensável, né? Também temos a rotina da avaliação ocular, né, procurando aqui a retinopatia da prematuridade, que é outra principal causa de cegueira do prematuro. E, já finalizando a minha apresentação, juntando tudo isso que nós vamos fazer com a criança, nós temos que fazer de uma maneira onde se integra essas ações dentro da política do método Canguru, que é uma política de cuidado, né? O método Canguru não é algo isolado, ele está no contexto do cuidado dessas crianças. E essa é uma das políticas, uma das estratégias mais importantes hoje no mundo para a neuroproteção, né? Ou para a proteção dos desfechos desfavoráveis dos recém-nascidos. Então, rapidamente, aí, né, o contato pele a pele, pai e mãe. Pai e mãe não são visitas, pai e mãe são pessoas que estão dentro da unidade. Pai e mãe não devem ser retirados desse contato nem na Covid, né, se eles estiverem assintomáticos. Então, foi uma coisa bem importante que a gente teve que trabalhar esse ano. Lógico, mãe com Covid, pai com Covid não vai entrar na unidade, mas se eles não têm alteração, a vida continua, apesar da pandemia. Aqui outro contato pele a pele, isso aqui é fundamental, né, para o futuro dessa criança, esse acolhimento, esse reconhecimento, esse pertencimento da mãe em relação ao seu bebê. Mesmo entubado, a gente vai fazer o pele a pele, mesmo, né, a criança estando aí numa condição ainda não favorável de aleitamento materno, mas ele está estável, então ele pode ficar junto com a sua mãe. Muito cuidado nas questões ambientais, né? Permitir para a criança que ela viva num ambiente próximo ao ambiente que ela estava dentro do útero. Então, as nossas UTIs precisam ser silenciosas. Eu acho que, de novo, aqui entra o papel da fono importante na avaliação, na percepção e no controle dos ruídos na unidade de terapia intensiva, né? Hoje nós temos uma questão muito importante aqui para trabalhar, porque as nossas terapias intensivas são muito barulhentas, e eu acho que eu queria enaltecer de novo aqui o papel da fonoaudiologia nessa avaliação, nesse alerta necessário para o cuidado neonatal. Cuidar do sono da criança, né, permitir que ela tenha ciclo de sono e vigília, que é o que ela tinha dentro do útero e que nós interrompemos, né, pela prematuridade, pelas condições das nossas UTIs hoje. Então, a estratégia de manuseio mínimo, né, essa aqui é a nossa unidade neonatal, a criança fica totalmente isolada em determinados períodos, né? Lógico que tem momentos que ela vai ter uma maior luminosidade, mas é um trabalho aqui de redução de luminosidade, de manuseio mínimo, né? De ventilação gentil, de uso criterioso de analgésicos, né? É importante aqui, de novo, uma tomada da nossa UTI, que tenha sempre uma cadeira, né, para a mãe vir, sentar. De novo, eu vou ressaltar, né, pai e mãe não são visita, eles pertencem à unidade neonatal. Isso é um conceito muito bacana, que tem crescido muito no cuidado neonatal. Cuidado com o posicionamento, aqui de novo entra a fisioterapia, né, para posicionar essas crianças de uma maneira correta, numa maneira muito próxima que ela estava dentro do útero, numa linha média, né, inflexão,
que era como ela estava no ambiente intrauterino, que nós temos que manter até que ela tenha condições de evolução, de tomar uma atitude, então, mais extensora. Então, aqui mais um bebê, né? Basicamente está dentro do útero aqui, né? Mas isso é um trabalho que é um trabalho minucioso da equipe de enfermagem e da fisioterapia. Eu queria terminar a minha fala, então, como a Camila disse, né? Nós estamos aí no mês da prematuridade e no dia 17 de novembro nós comemoramos, então, o Dia da Prematuridade e esse ano o slogan é Todos Juntos pelo Prematuro, cuidando do seu futuro, que é bem aí a fala que eu estava colocando, né? Aqui só para mostrar, né, onde eu trabalho, aqui o CAISM, o Complexo Hospitalar do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Nesses dois prédios aqui nós temos a área da neonatologia, aqui, como bebezinho, né? Desse lado aqui nós temos a terapia intensiva, e temos um corredor aqui, uma interligação, e aqui nós temos no terceiro andar a área dos cuidados intermediários e canguru. Muito obrigado. Obrigada, doutor Sérgio. Foi muito bom ouvi-lo. Acredito que o senhor conseguiu fazer um apanhado extremamente importante da realidade da prematuridade no nosso país. Não sei se todos têm o conhecimento dessas taxas, né? E como o senhor bem colocou na apresentação, nem são, vamos falar assim, atuais, se a gente pensar em 2020. Então, esse número pode estar maior, a gente não sabe como essa pandemia impactou nos nascimentos, né? O que isso pode ter causado. Então, pode ser que a gente passe a enxergar os prejuízos dessa pandemia daqui 2, 3 anos, quando novos estudos forem publicados e a gente consiga enxergar esses resultados. Maravilhosa apresentação, gostei muito de conhecer o local onde o senhor trabalha, esse cuidado, essa atenção que o senhor teve de falar realmente da questão do ruído. Para quem já esteve numa UTI neonatal sabe o quão prejudicial, o quanto isso traz impactos ao longo do desenvolvimento da vida dessas crianças, tanto visualmente quanto auditivamente, e a professora Dionísia agora vai discorrer um pouquinho a respeito dessas questões. Então, foi brilhante a apresentação. Então, agora eu passo a palavra para a professora Dionísia. A professora Dionísia pode abrir sua câmera, ligar seu microfone, e nesse momento a palavra está com a senhora. Muito obrigada. Você coloca, por favor, meu slide? Coloco. Eu quero cumprimentar a todos e todas que estão assistindo essa mesa, ao meu parceiro, doutor Sérgio, nesta apresentação, a doutora Camila, que está mediando esse evento. Quero agradecer o convite à Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, ao Departamento de Linguagem, né? Nesta comemoração do Dia Mundial da Prematuridade, né, que também é conhecido como Dia Internacional da Sensibilização para a Prematuridade. Esse dia é celebrado em mais de 50 países e é dedicado à conscientização dos nascimentos prematuros, dos fatores adversos, das possibilidades de riscos e sequelas e, principalmente, das questões de prevenção. Então, é um momento muito importante. E nós que trabalhamos com crianças prematuras, também precisamos ficar atentas a essas crianças. O tema, né, que foi dado para a gente é a prematuridade no Brasil e do mundo. Bom, com relação a isso, a minha experiência é um pouco limitada em relação à prematuridade no mundo. Eu tenho experiência com os estudos que são publicados em todos os lugares, e minha experiência internacional é com um convênio que nós temos com Portugal e a participação no consórcio, como convidado no consórcio europeu de estudos da prematuridade, que aí nós temos oportunidade de encontrar pesquisadores de toda a Europa. Bom, eu vou contar um pouco da minha experiência e eu pensei em falar sobre o desenvolvimento infantil, que é exatamente a nossa área,
de atuação e minha linha de pesquisa no Laboratório de Investigação de Alterações do Neurodesenvolvimento. Próximo, Carlos. Então, para que a gente tenha a dimensão, o Dr. Sérgio já colocou, mas eu gostaria de repensar esses conceitos que eu trouxe para vocês. Então, a Unicef, em 2010, ela publicou, no final de 2010, que nasce no mundo aproximadamente 15 milhões de bebês prematuros. E o Ministério da Saúde, na sua aba Prematuridade, né, publicou esse documento em 2011. No final de 2018, a Unicef, ela vem apresentando que aproximadamente 30 milhões de bebês nascem cedo demais, pequenos demais ou frágeis demais, e precisam de cuidados especializados para sobreviver. E eu acho que essa é uma posição bastante importante, né, porque em menos de uma década ela dobra o número de crianças, é claro que ela amplia as questões da prematuridade, mas ela remete, né, da importância dos cuidados pós-natais, principalmente para as questões do neuro, não só da sobrevivência, mas para as questões do desenvolvimento infantil, né? No Brasil, os dados da Fiocruz que eu encontrei é que o Brasil é o 10º país do mundo em nascimento de prematuro, 11,7 desses nascimentos de brasileirinhos, né, prematuros, e cerca de 340 mil bebês anos. Então, como o professor Sérgio, doutor Sérgio falou, realmente essa é uma cifra extremamente importante, um problema seríssimo, né, mostra a dimensão do problema que nós temos nas mãos, né, e incentiva ainda mais os pesquisadores a discutir estratégias tanto de prevenção da prematuridade quanto ações para a proteção dessa criança em relação ao neurodesenvolvimento. Próximo, tá? E essa colocação da Unicef, né, de 30 milhões, ela apresenta que com a evolução tecnológica e melhora dos cuidados intensivos, os recém-nascidos prematuros têm sobrevivido mais, né? Mas sem, contudo, reduzir os riscos para alterações do neurodesenvolvimento ou mesmo os efeitos deletérios da prematuridade. E é importante, né, que os profissionais saibam disso e comecem uma atuação com a família o mais cedo possível, pelo menos na orientação dos marcos principais para o neurodesenvolvimento, né? Os governos de todo mundo precisam organizar serviços para acompanhamento desses prematuros. Nós temos uma legislação bastante interessante, importante, que garante que essas crianças tenham acompanhamento, mas na prática a gente vê que ela não é muito efetiva para todos, né? Vai depender muito das condições, dos locais, do estado, enfim. Mas isso é extremamente importante, principalmente para a gente começar a reduzir crenças que essas famílias têm, né? Como, atrasar, a criança atrasa o desenvolvimento, mas isso é normal, porque ela nasceu prematura, então ela tem um tempo para desenvolver depois. Vamos esperar até 2 anos, depois de 2 anos e pouco a criança sai falando, e essa também vai. Ou a criança é prematura, ela nasceu antes, ela é mais inteligente. Então, esse tipo de crença, né, ela dificulta e interfere de uma maneira ruim na atuação, no atendimento e na procura para o acompanhamento dessas crianças. Bom, então, tem alguns conceitos que são importantes e que a família precisa saber, né, que as crianças prematuras são crianças de risco, tá? Então, há a possibilidade das crianças terem alterações. Essas alterações podem ser temporárias ou não. Então, é necessário ter cautela em relação à predição linear do futuro dessa criança, né? É prematura, então terá problema. Não, mas como ela tem um risco, esse acompanhamento é importante.
porque a natureza do neurodesenvolvimento ela é multifatorial, né? Então, isso representa um grande desafio você prever os resultados cognitivos, linguísticos, interativos, adaptativos, motores e comportamentais a longo prazo. Então, essas questões são extremamente relevantes, e eu vou apresentar agora o próximo, Camila. Bom, quem ou já foi meus alunos, né, sabe que esse é um slide que tem sempre nas minhas aulas, que iniciam qualquer atendimento clínico. É necessário compreender que o desenvolvimento infantil vai ocorrer numa sequência ordenada, prevista em marcos, influenciada por fatores biológicos, ambientais e psicossociais, né? Esse desenvolvimento infantil, ele vai ocorrer por ações integradas do organismo às ações psicomotoras e por meio das interações que a criança vai estabelecer com as pessoas, com os objetos e com os eventos. Em outras palavras, para o desenvolvimento normativo, eu tenho que ter alguns critérios pré-requisitos que eu tenho que fazer a minha avaliação e não deixar de verificar como, né, esses fatores vão influenciar de uma forma forte no neurodesenvolvimento. E esses fatores dizem respeito à integridade do sistema nervoso, à maturação, à integridade sensorial, perceptual, à inteligência e aos fatores do ambiente. Então, essas informações, elas vão, é preciso também fazer análise das variáveis para verificar como isso se comporta no desempenho das crianças, na área motora, grossa e fina adaptativa, na cognição, na linguagem, na área pessoal social, socialização, autocuidados, enfim, em todas as dimensões do neurodesenvolvimento. Com relação ao sistema nervoso central, é importante eu considerar que o bebê que nasce prematuro, ele tem uma interrupção, né, da sua gestação, numa época que ele ainda estaria em desenvolvimento, e seu cérebro também, né? O que pode aumentar a vulnerabilidade para lesões, agravos, que poderão refletir no seu desenvolvimento, ou mesmo alterações da sua maturação. A criança vai nascer em um momento que ela ainda não está em prontidão neurofisiológica e maturacional, né? Com relação à integridade sensorial, é claro que as alterações de acuidades sensoriais, elas vão influenciar os processos de aprendizagem. E a literatura apresenta que cerca de 4% das crianças podem ter problemas visuais importantes, graves, incluindo aí a retinopatia da prematuridade. Mas outras alterações visuais também podem ocorrer, como miopia, astigmatismo, estrabismo, ambliopia, e por isso a importância do acompanhamento oftalmológico para essas crianças. Com as avaliações, as triagens neonatais, isso favoreceu muito, né, com que essa criança tenha um acompanhamento melhor. Assim, a visual, mas também a auditiva, com as triagens neonatais auditivas. As crianças prematuras, a ocorrência de perda da audição em crianças prematuras, graças a Deus, é baixa, mas elas existem. E as crianças podem ter tanto perda auditiva sensório-neural, como condutivas. Vai contar a etiologia da prematuridade e também do manejo dessas crianças. Por exemplo, a criança, o uso de medicamentos ototóxicos ou hiperbilirrubinemia, bebês pequenos para a idade gestacional, são fatores de risco que podem levar à perda da audição. O importante é que essas crianças tenham acompanhamento das triagens neonatais, né? Isso e também ao longo do tempo. Com relação à capacidade de inteligência, né, diz respeito aos processos cognitivos,
é importante que eles sejam sempre acompanhados. Com relação à integridade sensorial, perceptual, então, a integridade perceptual diz muito, é o próprio processamento das informações, né? Como a criança vai receber esses estímulos, como ela percebe, como ela interpreta aquilo que o ambiente traz por meio dos canais sensoriais. Por meio desta percepção, a criança vai ser capaz de detectar os estímulos, de discriminar os estímulos alvos, armazenar, compreender e estabelecer relações das informações que ela recebeu, que vai necessariamente auxiliar na sua aprendizagem. Quando eu tenho algum tipo de déficit perceptual, é claro que isso terá uma influência bastante importante nos processos de aprendizagem. O termo processamento das informações, então, que né, essa integridade perceptual que estou falando, vai envolver uma série de processos e estruturas do sistema nervoso central e periférico, e o seu funcionamento vai ser iniciado pelos estímulos do ambiente. E envolve a atenção, a discriminação, a concentração, a análise, a síntese e a memória, que são fundamentais para os processos de aprendizagem. E a influência do ambiente, né? O ambiente é absolutamente fundamental para fornecer informações qualitativas e quantitativas para esta criança, que isso é o alimento, né, para que ela possa apreender todo o conhecimento do mundo. Eu costumo dizer que o Pelé não seria o jogador de futebol que foi se ele não tivesse ganhado uma bola, né? Então, assim, muitas pessoas não aprenderam a nadar quando criança porque não foram estimuladas para isso. Então, a importância do ambiente favorecendo oportunidades para essa criança desenvolver o seu potencial. Todos esses fatores, então, interferindo nas áreas do desenvolvimento. Eu tenho que lembrar que uma área do desenvolvimento, principalmente na primeira infância, interfere na outra, né? Elas são interrelacionadas, então, se a criança traz um desenvolvimento motor, ela perde a oportunidade de num tempo, na idade, por exemplo, de 12 meses, de ter independência para buscar os estímulos. Se ela tem atraso do controle cervical, ela vai ter dificuldade para localizar o estímulo atrás dela, né? Ela própria. Então, isso são questões extremamente relevantes e que a gente precisa levar em consideração. Próximo, Camila. Por favor. Bom, então, o que a gente pode ter em relação ao desenvolvimento é crianças com desenvolvimento normativo, crianças que vão apresentar um pequeno atraso ou um atraso, e crianças com transtornos do desenvolvimento, inclusive transtornos de linguagem. Eu coloquei 2 exemplos de crianças que nós acompanhamos na nossa clínica, no nosso laboratório, 2 crianças nascidas com 27 semanas de idade gestacional, as mães, as famílias forneceram as fotos, a gente tem um protocolo de acompanhamento com fotos do bebê aos 3, aos 6, aos 9, aos 12, que como está mostrando aí, eu só pedi uma foto de 2 meses para exemplificar a segunda criança, que teve uma hidrocefalia, né, fez a cirurgia aos 6 meses, e comparando a primeira criança e a segunda que nós acompanhamos, aos 12 meses, a primeira criança, né, da fila superior, já estava com desenvolvimento dentro das normativas, e só para acompanhamento processual mais distanciado uma da outra, né, de uma sessão da outra. E a segunda criança, né, passou por procedimentos cirúrgicos, com 12 meses ela ainda não estava sentando sem apoio, mas com uma boa qualidade interativa. Próximo. Então,
mais um isso. Eu vou contar para vocês como eu cheguei na prematuridade. Eu fui professora da Universidade Sagrado Coração desde muito cedo, desde 1982, e na época eu tinha um estágio que atendia só pacientes com distúrbios neurológicos e genéticos. E as crianças com paralisia cerebral, para o meu estágio, acabavam chegando depois dos 4 anos de idade. Era difícil a gente ter uma criança mais jovem, mais pequenininha. E aí, eu tinha algumas crianças com diplegia espástica. Estudando diplegia espástica, a gente resolveu buscar, como é alta a probabilidade de prematuros com diplegia espástica, que era um dos alvos que eu queria estudar desde aquela época, nós fomos buscar as crianças prematuras e acompanhar várias até aquelas que necessitavam do estágio iam para lá. E isso culminou em 2005, né, num estudo, o primeiro estudo que eu comecei a organizar para a minha tese de livrodocência, e uma parte dessa dissertação está nesse artigo, né, com a interferência da leucomalácia periventricular nas habilidades psicolinguísticas, né? A criança com paralisia cerebral diplegia espástica, ela tem um comportamento em corpo superior muito bom, então não é esperado que em relação aos outros tipos, né, de paralisia cerebral, as dificuldades em habilidades psicolinguísticas. E aí nós fomos estudar a fundo e verificamos que há uma relação importante entre alterações perceptivas, né, auditivas e visuais, que vão impactar as habilidades psicolinguísticas. Isso porque há uma interferência nessa lesão nas fibras descendentes do trato córtico-espinhal, com associação de alterações das funções visuais, auditivas e sonestésicas. Então, esse foi um dos primeiros trabalhos que a gente começou a buscar e trazer as crianças prematuras para a nosso estágio. E já na USP, próximo, nós começamos a ter os estudos de prematuridade e atendendo crianças no laboratório, mais no laboratório de pesquisa. O primeiro estudo que eu quero apresentar para vocês foi um trabalho com trigêmeos, com processo terapêutico. São 3 crianças, trigêmeos, claro, com 18 meses, chegaram aos 18 meses, foram avaliados aos 18 e 29 meses, com processo terapêutico no meio. Eram crianças que nasceram de 29 semanas de idade gestacional e abaixo de 1,5 kg, e que não falavam, não tinham habilidade, tinham um atraso importante de desenvolvimento e que não falavam, essa era a queixa. Mas também, essas crianças, a mãe era americana, então a mãe falava inglês com as crianças, o pai e os avós que moravam na casa eram coreanos, falavam coreanos, em coreano. As crianças começaram a ir para a escola com português, né? E nessa multilinguismo, as crianças tinham atraso. E foi muito interessante, nós fizemos quase 1 ano de processos terapêuticos, reavaliamos essas crianças, e aí, além destas línguas, nós encontramos a criptofasia, que é a linguagem dos gênios. É um trabalho muito interessante que descreve as questões do neurodesenvolvimento e principalmente da linguagem dessas crianças. O outro estudo que nós fizemos publicamos em 2009, eu peguei alguns só para exemplificar, trata de um estudo que nós verificamos foram 30 crianças prematuras, divididas por faixa etária, e nós não fizemos nesse trabalho a correção da idade cronológica, né? Comparamos com crianças típicas da mesma faixa etária e sexo, foi utilizado como instrumento o inventário Portage
operacionalizado, que é um instrumento que você pode avaliar a criança e também questionar os pais, né? E nós vimos diferença estatisticamente significante entre os grupos, foi um dos primeiros trabalhos que nós fizemos, e já começamos a discutir a questão da correção da idade, porque muitas vezes, se a criança, corrigindo a idade, a criança está dentro do padrão normativo, ela sai da fila para o acompanhamento, né? Então, é uma questão importante, com multiprofissionais, então é uma questão importante para a gente verificar sobre isso. Esse outro estudo de 2010 foi um estudo que nós avaliamos especificamente funções de linguagem receptiva e expressiva de crianças prematuras, foram 40 crianças de 12 a 24 meses, e nós aplicamos a escala ELME, que é uma escala que verifica aspectos receptivos e expressivos e visuais do neurodesenvolvimento. Também essas crianças, quando comparadas ao grupo comparativo de crianças nascidas a termo, elas tiveram diferenças estatisticamente significantes, e as habilidades expressivas estavam mais comprometidas que as habilidades receptivas, né? Esse foi um estudo também importante com relação às habilidades de fala, né? Há um atraso nesse aparecimento das habilidades da produção verbal. Próximo. Também nós fizemos outro estudo comparando habilidades de pré-termo de crianças prematuras, de uma forma geral, com prematuro extremo, nascido em prematuro extremo, e um grupo comparativo. E nesse estudo, nós não encontramos diferença estatisticamente significante entre o grupo de prematuros e os nascidos com prematuridade extrema. Isto provavelmente porque todas essas crianças já estavam em processo de reabilitação, estavam sendo atendidas em atividades de reabilitação, e é importante a gente discutir exatamente essas questões e os critérios de inclusão. Para os critérios dessa inclusão, essa criança deveria ter habilidades neuropsicomotoras dentro das normas. E esse último trabalho desta série, que foi um trabalho publicado na CODAS em 2017, ele foi o trabalho mais citado nesse último quadriênio, né, da revista CODAS. Ontem nós tivemos uma sessão a respeito dele, né, dos mais citados. Foram avaliadas 150 crianças, 40 de baixo peso, 35 de muito baixo peso e 75 do grupo comparativo. Sempre a comparação foi feita, o pareamento entre o sexo e idade cronológica. As crianças até 24 meses foi feito a correção da idade, né? A gente passou a fazer os estudos com a correção da idade, sem a correção da idade, para mostrar que é importante, a importância de se considerar esta criança, mesmo para atividades frequentes, né, o acompanhamento, mesmo que seja pontual, com relação ao neurodesenvolvimento. E essas crianças, as crianças de muito baixo peso tiveram desempenho inferior às crianças prematuras de baixo peso, mas não estatisticamente significantes. Mas todas, quando comparadas com as crianças a termo, sim, com habilidades do desenvolvimento abaixo da expectativa, do esperado na comparação. Esses foram alguns estudos. Nós também realizamos esse estudo comparando a linguagem receptiva e habilidades intelectuais, usando o Peabody e o Stanford Binet, né? E vimos que há uma correlação entre a cognição e o desenvolvimento da linguagem, eles participam juntos, principalmente quando você tem alterações da linguagem receptiva.
E esse último estudo desta série, com crianças maiores, até então, nós tínhamos crianças sempre até 12, no máximo 24 ou 36 meses. Esse foi um estudo que eu acho que ele é um dos mais interessantes, porque nós fomos para as escolas, nós fizemos a coleta os grupos nas escolas, quem era prematuro e quem não era, fizemos os convites sem que essas crianças tivessem queixa fonoaudiológica, né? E nós entrevistamos os pais também, os professores também, com questionários. Os professores não tinham conhecimento de qual criança eles estavam falando, se era nascido prematuro ou não, mas eram as crianças convidadas, e nós encontramos que as crianças nascidas prematuras tinham estatisticamente significantes diferenças quando comparadas com seus pares da mesma idade, mesmo sexo, né, e faixa etária e nível socioeconômico. Elas tinham uma alteração na comunicação, mesmo não tendo os professores dos pais. Nós utilizamos o checklist do inventário McCarthy e essa criança separadamente. Então, esse é um dos artigos que, para mim, é de importância, né? Porque ele conta principalmente a necessidade do acompanhamento dessas crianças. Próximo. Então, o que nós aprendemos até aqui? Então, que é difícil prever o desenvolvimento da linguagem da criança após o nascimento, né? Isso é um grande desafio, mas ela é de risco, e se ela é de risco, é importante que eu faça o acompanhamento. Mesmo na ausência de lesões cerebrais, né, sedimentadas, a criança pode ter dificuldade no desenvolvimento da linguagem, ou um atraso, ou ele aparecer posteriormente. Há variáveis que são importantes e devem ser consideradas sempre, como a idade gestacional, o peso ao nascimento, as intercorrências perinatais, né, nível socioeconômico e escolaridade materna. E que os nascidos prematuros precisam ser acompanhados quanto ao seu desenvolvimento. Nesse ponto, próximo, Camila, por favor. Nesse ponto, né, nós começamos a verificar a importância de ter essas crianças mais cedo, né? Uma das dificuldades é que muitos profissionais falam assim, a criança só vai falar depois de 2 anos, a fala, o fonoaudiólogo só trabalha com a fala depois dos 2. Gente, há habilidades pré-linguísticas que precisam ser trabalhadas. Então, não é 2 anos, né? 2 anos. Parece que é um ponto mágico. Aos 2 anos a criança precisa falar. Não, tem crianças que falam com palavras que já indicam sentenças com 1 ano de idade, né? Então, é importante que o profissional, eu não vou descrever esse quadro, mas é importante que os profissionais da área da saúde saibam a importância de analisar as habilidades pré-linguísticas para saber se a criança é adequada ou não, né? E por isso que é importante que essas crianças sejam acompanhadas com o profissional qualificado, né? Não é porque a fonoaudióloga não trabalha só com a fala, ela trabalha com os pré-requisitos da linguagem, da interação e da comunicação. Então, por volta de 2011, mais ou menos 2012, nós começamos uma parceria internacional para começar a estudar habilidades pré-linguísticas, né? Nós temos convênio com a Universidade do Porto, o Dr. Pedro Nuno Lopes dos Santos, e com a doutora Marina Fuertes, do Instituto Politécnico de Lisboa, né? E nós começamos a estudar, eles têm um trabalho grande com interação, mãe e bebê, para os aspectos principalmente da psicologia, e nós começamos a estudar o mesmo fenômeno com perspectivas diferentes, ligadas nós também ao conhecimento e ao desenvolvimento de trabalhos com interação e com aquisição de linguagem, né? Então, a interação nos primeiros meses de vida, ela vai possibilitar a criança adquirir experiências que permite desenvolver o papel de interlocução no seu ambiente, é o princípio de aquisição da linguagem,
E o bebê, ele interage, ele já inicia a sua interação produzindo sons, ações, comportamentos que têm que ser mediados pelo adulto. E se a mãe responde a esse bebê, ele chora, a mãe responde. Ele olha, a mãe retorna, a mãe sorri, né? Esta sensibilidade materna para a interação com o bebê, ela tem sido vista como elemento central do desenvolvimento da linguagem infantil. Próxima. E aí nós começamos a estudar alguns métodos que eles já estudavam, né? E nós com foco na linguagem. Então, a gente tem utilizado o paradigma experimental face-to-face, still-face, que é um trabalho com dia das mães bebês, que a mãe interage normalmente no primeiro momento com o bebê, depois ela paralisa o rosto, ela não para a sua relação com o bebê, e após 3 minutos ou menos, ela retorna à interação. Então, no primeiro momento, ela pode brincar, tocar, abraçar, beijar o bebê, mas não pode tirar do carrinho. No segundo, ela fica estática, e no terceiro, ela retoma. E aí a gente avalia os comportamentos da mãe nessa interação e os comportamentos deste bebê em relação aos comportamentos maternos, né? Esse é uma metodologia desenvolvido pelo Tronic, Weisberg, em 90. Próximo, tá? E ele apresenta a tela básica, dizendo, você pode verificar a interação, a gente sempre tem que ter uma câmera no rosto do bebê e uma na mãe, para verificar como eles se comportam, né? Essas fotos é do Dr. Tronic, que esse procedimento foi criado na Universidade de Harvard. E aí nós avaliamos os dois comportamentos, e o nosso foco tem sido vocalizações positivas quando a criança responde para a mãe, ou quando ela inicia a interação com a mãe, a neutra quando ela só vocaliza, mas não está direcionada a ninguém, a negativa quando se relaciona a protesto, birrinha mesmo, e o choro. Próximo. E também o Carimbex, que é outro procedimento experimental que a gente tem utilizado nos nossos estudos, inicia-se com a interação livre da criança e do bebê, a mãe é instruída a brincar como ela faz em casa, esses comportamentos são gravados e existem escalas específicas para análise dos comportamentos, tanto do bebê e quanto da mãe. Próximo. Camila, nós temos... e aí a gente chega em 2 comportamentos importantes que eu quero deixar marcado, que é a autorregulação, né, que envolve a capacidade do bebê de obter o controle das suas funções corporais, da excitação, de controlar suas emoções, inibir ou manter um comportamento, manter o foco de atenção. E durante as interações diárias, né, com a família, entre a mãe e o cuidador, ele vai aprender a revezar essas interações, né, recíprocas, e consertar os erros e rever comportamentos, e isso é o base do desenvolvimento da comunicação oral, né? Então, quando o bebê é cooperativo, ele vai interagir respondendo ao adulto, ele vai iniciar atividades interativas com sorrisos, produções de sons, expressões faciais e corporais, e essas atitudes comunicativas são habilidades pré-linguísticas essenciais para o desenvolvimento da linguagem falada. Próximo. Por outro lado, a gente também tem que ter uma mãe sensível, que tem sincronia com o bebê, que observa, que tenta resgatar, né, trazer conforto, satisfação, aquilo que o bebê deseja dela, né? Então, durante as interações diárias, essa mãe atenta, ela vai atender aos comportamentos do bebê e vai incentivar esses comportamentos interativos, e isso é a base para o desenvolvimento das habilidades de linguagem e de interação. Próximo. Nós realizamos 2 trabalhos que já foram publicados esse ano, foram os 2 escolhidos que eu resolvi trazer aqui. O primeiro, ele fala das representações maternas, né? Então, essas crianças foram acompanhadas durante 1 ano, mesmo grupo, mesmo procedimentos no Brasil e em Portugal. As mães participavam 48 horas depois do nascimento do bebê, preenchendo um questionário sobre representações maternas, né?
Depois, essa criança era acompanhada aos 3, 6, 9, 12 meses. A análise desse artigo foi só aos 9 e aos 12 meses, né? E o que a gente viu é que nesse estudo não houve diferença em termos das representações maternas das mães portuguesas e brasileiras. As mães que tinham, tanto no Brasil quanto em Portugal, representações positivas, né, em relação ao seu bebê e ao futuro dele, eram as mais sensíveis. Eram aquelas que mais brincavam, mais interagiam e tinham os bebês classificados como seguros e interativos aos 12 meses. Então, nesse estudo, não houve diferença entre as mães brasileiras e entre as mães portuguesas com relação à representação materna. Nesse último estudo, que eu coloquei para representar, o próximo, Camila, por favor, que ele fala dos padrões regulatórios, a sensibilidade materna e a correlação do nível socioeconômico. Para as mães brasileiras, nós tivemos um impacto, né? Na continuação desse estudo, nós fizemos estudo brasileiro e depois a gente, nesse mesmo. Depois nós estamos finalizando, já sabemos os dados da comparação das mães brasileiras com as mães portuguesas e americanas, né? Tem uma autora também americana no próximo artigo. Os nossos resultados são diferentes. As mães brasileiras diferiram, né, em termos de padrão de sensibilidade, né? E isso impactou no comportamento dos bebês. Foram 40 mães e seus bebês, né, do Brasil que foram acompanhados com os procedimentos do face-to-face e as interações livres, como eu contei. E o padrão de maior ocorrência nas crianças brasileiras foi o padrão angustiado e inconsolável. Esse foi o mais prevalente. E o segundo padrão foi o social positivo, o padrão social positivo é o mais importante para o desenvolvimento da linguagem. Então, a gente realmente vai precisar se aprofundar nesses estudos para verificar o que isso representa em termos do desenvolvimento da comunicação. São estudos que nós estamos começando a fazer as produções próximo. Acho que eu deixei os outros estudos para outro momento. Bom, o que a gente já aprendeu, então, que a qualidade da interação mãe-bebê é extremamente necessária para melhor compreender os processos de aquisição e das habilidades pré-linguísticas. Quanto menos escolaridade essa mãe tem, mais apoio ela vai precisar ter, né, para reduzir essas crenças em relação ao neurodesenvolvimento. Esta interação ela é fundamental para que a criança, então, aprenda, né, e desenvolva sua linguagem, bem como um bom desenvolvimento socioafetivo e emocional. A criança deve participar, então, desde a tenra infância, de procedimentos de estimulação para prevenir alterações. E o primeiro ano de vida ele é fundamental, porque ele é a base da comunicação dessa criança com o mundo. Então, mais estudos nós estamos realizando, é uma área extremamente importante, pensando no futuro dessas crianças. Camila. Eu quero, então, agradecer, eu acho que essa possibilidade de trabalho em conjunto faz com que a gente aprenda outros critérios, e isso favorece as nossas crianças, o desenvolvimento da linguagem e seu desenvolvimento pleno. Muito obrigada. Obrigada, professora Dione. Foi um prazer ouvi-la. Eu acredito que as duas palestras tenham conseguido se complementar. Acredito que quem esteja nos assistindo nesse momento deve ter ficado bastante satisfeito. Todas as colocações que a professora fez foram brilhantes a respeito do desenvolvimento infantil, a respeito da linguagem, a respeito da interação, da sensibilidade materna. Hoje meu papel aqui é mediar, mas se eu pudesse fazer uma interligação a respeito de tudo que for dito,
eu faria uma colocação no sentido que o professor Sérgio foi bem pontual, né, falando da importância das famílias estarem dentro das UTIs. Eles não são visitantes, né, eles estão lá para vivenciar todos aqueles momentos. Então, o contato pele a pele, o método canguru, todos aqueles cuidados com a questão auditiva, visual, posicionamento do bebê, tudo aquilo vai interferir depois no desenvolvimento das crianças. Então, quando a gente fala da sensibilidade materna, se a gente tem uma mãe que é privada de estar ao lado do seu filho nesse momento que ele está na UTI, ela perde a oportunidade de desenvolver vínculos com ele, que depois são mais difíceis de ser recuperados. Então, a sensibilidade materna, por mais prematuro que seja essa criança, ela precisa estar sendo desenvolvida desde muito cedo. Então, os padrões de autorregulação que a professora Dionísia colocou brilhantemente, eles são desenvolvidos à medida dessas interações que a criança vai fazendo com a mãe. E ver essas duas apresentações se complementarem foi algo assim extremamente brilhante. Eu acredito que quem esteja nos assistindo vai ficar muito satisfeito, vai conseguir compreender melhor o papel que a medicina tem nesse momento que nascem essas crianças prematuras, o quanto que esse cuidado não for realizado, quanto que pode impactar lá na frente. Então, como que vai chegar para os fonoaudiólogos? Vai chegar, pode ser que chegue com alterações. Então, é importante que a gente consiga analisar esses dois momentos. O momento que a criança está lá na UTI, o momento que ela chega para a gente depois, né? Como a professora bem colocou, e o professor Sérgio também, os prematuros tardios, por vezes, são, não diria esquecidos, mas deixados um pouquinho de lado, né? Por conta do nascimento melhor, de um peso melhor, uma condição clínica de saúde melhor, mas eles não podem e não devem deixar de ser acompanhados, porque os prejuízos podem aparecer, como a professora Dionísia bem colocou na sua apresentação, das crianças em idade pré-escolar, onde eram prematuros que não tinham queixas, mas quando começa-se a avaliar, começa-se a verificar os impactos da prematuridade na vida pré-escolar dessas crianças. Então, eu agradeço imensamente, passo a palavra para vocês fazerem as suas colocações, fiquem à vontade nesse momento. Professor Sérgio. Muito bom, Camila. Queria também agradecer, né? Agradecer também a palestra da professora Dionísia. Eu acho que você falou bem, né? Eu coloquei um panorama daquilo que nós fazemos, né? E o que nós vamos entregar para vocês, né? Então, eu trabalho muito nessa lógica, assim, da gente, assim, conceituando alguma coisa assim mais em termos de oferta, né, oferecer uma coisa de mais qualidade, vamos dizer assim, né, considerando que eu estou falando de ser humano, estou falando de recém-nascido, mas eu acho que o papel do neonatologista, né, toda a equipe multi que está envolvida nesse processo, realmente entregar, no sentido não de uma mercadoria, obviamente, mas entregar um produto do nosso trabalho para que vocês tenham menos trabalho, né? Ou a detecção de alguns problemas que possam ocorrer, que a gente já possa ficar alerta. Então, eu acho isso muito, muito importante. Eu queria até comentar uma coisa que você falou, Camila, aproveitando aí a dica, né? A preocupação em relação à pandemia, né? Porque realmente todos esses aspectos que a professora Dionísia falou tão bem, né? De conceituação, de impactos, a gente está muito preocupado porque houve um relaxamento, aí houve uma quebra da questão da presença da mãe ou do pai dentro das unidades, isso é fato, né? Porque se não for pela própria Covid, né, assim, o recém-nascido não foi uma faixa que foi acometida, né, mas nós tivemos as mães, e ainda com as mães ainda também não foi tão grave, embora o nosso país tenha tido números mais expressivos do que outros, mas a própria questão do medo, da aglomeração, então isso afastou realmente os pais de uma maneira até que eu vejo hoje desproporcional com a necessidade. Quer dizer, hoje se aglomera muito mais uma praia, mas não deixa aglomerar no hospital, quer dizer, não tem muito sentido, né? Nós temos ainda hospitais hoje que estão ainda com restrições, né? Mas não tem restrição para outras atividades, então é meio incoerente, né? Quer dizer, você restringe uma faixa
de pacientes cujo acompanhamento é muito importante. Então, nós, dentro do Ministério da Saúde, tem batido muito na tecla de que temos que voltar a essa realidade com os cuidados, óbvio que ninguém está sendo negligente, está sendo inconsequente, mas nós temos que voltar a essa realidade rapidamente, porque vocês na Fono e outros profissionais, mas falando aqui na Fono, que é a nossa área hoje, vocês certamente vão sentir esse impacto lá na frente, né? E de uma coisa que a gente pode corrigir agora. Então, acho que, assim, alertar, né, quem está vendo a gente aí, para realmente voltar rapidamente a se tornar normalidade, fazer um checklist, conversar com a mãe, com o pai antes, né? Mas nos assintomáticos, realmente, tem que voltar a fazer o canguru, a fazer a permanência dos pais nas unidades, isso é um ponto fundamental. Foram conquistas que nós demoramos muito para conseguir, não foi fácil essas conquistas, né? E só que para destruir é rapidinho, né? E para voltar ao normal também é trabalhoso. Então, eu acho que as nossas falas, né, igual a gente não tenha combinado, né, Denise, elas foram bem complementares no sentido de estar falando sobre este assunto, né? Outra coisa, assim, bem rápida do meu comentário, você falou em relação à prematuridade em si, que era o meu tema. Existem países que estão mostrando uma redução da prematuridade, na verdade, né? Porque as mães ficaram mais em casa, elas ficaram mais quietas, vamos dizer assim, né? Elas ficaram mais... Por outro lado, elas não tiveram pré-natal, né? Então, é um balanço. Num país que você tem um controle da paciente um pouco mais adequado que o nosso, vamos dizer assim, países desenvolvidos, está sendo descrito uma redução da prematuridade, né? Aliás, isso é uma coisa que já foi escrita já na França, nos anos 90, onde um trabalho muito clássico do Papernick mostrou que só deixando as mães em casa e pagando um seguro-saúde para elas, já foi suficiente para a redução da mortalidade importante naquela época. Então, volta de novo essa questão, as mães ficaram mais em casa e, portanto, elas fizeram o repouso, né? E esse neném acabou não nascendo. Na nossa realidade, nós não sabemos ainda. Pode ter acontecido isso, mas também pode ter acontecido que o nosso paciente é um paciente um pouco mais grave e, em não tendo essa assistência, a nossa prematuridade pode ter aumentado. Então, nós não temos essa lógica ainda. Eu posso dizer do nosso hospital aqui que não mudou nada. A gente teve lotado o tempo todo, mas é como os grandes hospitais universitários estão sempre lotados, né? Que são hospitais de referência. Então, nossa preocupação, assim, em termos estatísticos, a gente não sabe ainda, mas a preocupação com o acompanhamento, né, com o futuro dessas crianças, que vocês vão pegar a partir de agora, né, que acho que a professora Dionísia podia fazer um comentário sobre isso, deverá ter algum impacto, a gente vai ter que estar atento aí para estratégias, né, de retorno, de acompanhamento, e também uma coisa que até ia perguntar para a professora, esse período, muitas crianças ficaram sem o acompanhamento, né? Sem o follow-up, quer dizer, foi interrompido o próprio cuidado que vocês estavam tendo nessas crianças. Eu imagino que a rede básica praticamente parou, mas os ambulatórios de follow-up também tiveram uma redução, né? Então, interrompeu toda uma cadeia de cuidado, de tratamento, isso também vai impactar lá na frente, com certeza, né? Então, acho que eram esses meus comentários. Eu queria agradecer mais uma vez aí a oportunidade. Estou à disposição de vocês para quando vocês precisarem. Obrigada, professor. Professora Dionísia. Você tocou num assunto extremamente relevante. Nós estamos realmente preocupados, porque além das crianças não estarem em processos terapêuticos, as que precisam, também não estão na escola. E os pais estão com toda a responsabilidade de casa, trabalho, enfim, né? Então, eu acho que a gente vai ter sequelas ou consequências diferenciadas. Eu acredito, começando na criança bem pequena, recém-nascida, prematura, eu acredito que aqueles pais que não participam, ou que as mães não participem desse projeto Canguru, por exemplo, falta vínculo, né? A gente tem acompanhado alguns trabalhos e feito aqui também coleta de dados, que vê que a mãe tem medo de ficar com o bebê. A mãe que não teve
possibilidade de compartilhar desde esse bebê. Ela tem medo que ele morra, ele tem medo que machuque, então ela deixa esse bebê mais sozinho, mais no berço. Então, assim, tem muitas questões que a gente precisa lidar, e eu acho que é importante o papel do médico nesse desenvolvimento, porque está mais próximo, né? E é o protetor, né? A pessoa que ela mais confia, é importante, né? Essas orientações da interação, do olhar, do pegar o bebê no colo, né? Ainda tem a criança, vou pegar no colo, vai acostumar, não vai querer ficar mais no berço. Não é verdade, é uma fase também que passa muito rápido, e é importante para o bebê prematuro, né? Para o bebê nascido a termo é importante, para o prematuro ainda mais. Então, a gente tem visto diferença na vinculação dessas tríades, né? Em alguns casos, principalmente quando essa mãe não se envolveu no início do desenvolvimento do seu bebê, né? E isso traz consequências no futuro para o desenvolvimento da linguagem, para o desenvolvimento socioemocional, né? Que são outras questões que o pessoal da psicologia lida mais e que a gente está compartilhando saberes. Eu acredito que o meu sonho é que todas as crianças tenham acompanhamento, se não, pelo menos que essas famílias entendam o quanto é importante a interação, né? O quanto é importante acompanhar essa criança no seu desenvolvimento pela interação, pela conversa com a criança, né? A fonoaudióloga não vai trabalhar só na época da fala, só depois dos 2 anos. Isso eu acho que é a maior judiação, né? As pessoas falam, manda esperar, com 2 anos vai falar de qualquer jeito. Não existe magia, né? E muitas vezes ele vem num padrão pré-verbal, pré-linguístico, muito abaixo, entendeu? Com falta, que a gente poderia ter trabalhado e essa criança não ficar esse tempo muito grande com a cobrança da escola, com a cobrança da família, e a criança que não passou por todos os processos, tendo que reagir rapidamente, e que nem sempre é assim. Então, trabalhar com essas crianças eu nasci prematura, né? Mas isso é por acaso. Trabalhar com essas crianças e com essas famílias é extremamente importante, eu adoro essa área, e gostaria de partilhar mais ainda com essas famílias a possibilidade, o quanto elas podem, nessa interação, que é um momento de amor, também um momento de aprendizagem. Obrigada, professora Dione, obrigada, professor Sérgio, foi um prazer ouvi-los, realmente foi uma aula de conhecimento que vocês passaram para a gente hoje. Agradeço imensamente, em nome da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, em nome do Departamento de Linguagem, e foi muito bom poder compartilhar essa apresentação com vocês no Dia Mundial da Prematuridade, né? Então, eu só tenho a agradecer por essa oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada a todos.